Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Betinha é servidora pública e mora no Espírito Santo. Aos 24 anos de idade, na sua primeira gestação, ela optou por fazer uma cesariana, pois tinha medo de sentir dor. Ela tomou anestesia, ela não sentiu dor, mas ela sentiu a incisão, tudo ficou escuro e ela teve uma EQM. Além disso, ela teve outras experiências que vocês também vão amar. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje, sendo que com meia hora de diferença entre a primeira publicação e a segunda. Se vocês gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Betinha, boa tarde, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências muito interessantes também. Peço por favor que você se apresente, nos diga de onde você está falando, o que você faz e nos conte todos os detalhes que você puder contar, principalmente sobre a EQM, porque todos esses detalhes são importantes, nos fazem compreender melhor o que somos nós. Muito obrigado mais uma vez e a palavra está com você. Boa tarde, Carlos. O prazer é todo meu em estar aqui compartilhando com você e com todos a minha experiência, ou as minhas experiências. Meu nome é Bernadette Capdeville, sou servidora pública, tenho 68 anos. Para iniciar, vou falar sobre a minha EQM. Ela se deu quando eu tinha 24 anos, foi na minha primeira gravidez. Eu fui ao médico, constatei que eu estava grávida e fui seguindo ali com o pré-natal e combinei então em fazer uma cesariana. Eu tinha muito medo de sentir dor, aí optei pela cesárea. E correu tudo bem, minha gravidez toda. Quando chegou a época, ou melhor, o dia de eu ter o bebê, eu me dirigi ao hospital, sem dor, porque já estava tudo marcadinho, tudo certo. E me instalei no quarto, depois fui para a sala de cirurgia. E lá, correndo tudo normalmente, com o anestesista, conversamos muito, rimos bastante também, e tomei anestesia peridural e deu início então à operação. Só que eu comecei a sentir, eu não sei se isso é normal, mas eu senti ele me cortar, não senti dor, mas senti a incisão. Senti a incisão, ele cortando a minha barriga e senti também o sangue escorrendo, sangue quente escorrendo. E aquilo foi me dando um certo nervoso e comentei com ele, disse que eu estava sentindo tudo, eu não estava sentindo dor, mas estava sabendo o que estava se passando ali. Porque eu senti a incisão e senti o sangue escorrendo. A temperatura quente do sangue. Aí, e disse a ele que eu estava muito nervosa e que talvez eu viesse a desmaiar. Ainda pedi a ele para me colocar para dormir, porque eu ia desmaiar, de qualquer forma. Nisso, eu apagou. Foi escurecendo, escurecendo e eu desliguei. Nesse momento em que eu me desliguei, eu vi uma maca se aproximando da mesa cirúrgica. E essa maca se aproximou da mesa e eu imediatamente passei para essa maca. Não o meu corpo físico. O meu corpo físico continuou na mesa cirúrgica. E ele continuou com o procedimento. Mas o meu corpo
espiritual, vamos assim dizer, passou para a maca. E um lençol veio e me cobriu. O lençol, alguém me cobriu, não sei quem. Me cobriu até o pescoço. E a maca, ela começou a deslizar pela sala cirúrgica e veio também se aproximando, a próxima maca, um senhor de cabelos brancos. Ele estava vestido com uma túnica branca, ele tinha um cajado também na mão direita, que ia até o chão, e esse senhor não me olhou, mas ele se aproximou bem da maca onde eu estava, e fomos ambos em direção a uma parede da sala cirúrgica. E eu não vou dizer que eu estava tranquila, nem que eu estava preocupada, eu não sentia nada, eu simplesmente me deixei levar. Esse senhor atravessou comigo essa parede, nós deixamos a sala cirúrgica para trás. E tomamos um corredor amplo, um corredor quadrado, devia ter uns 5 a 6 metros de largura, e muito iluminado, todo branco, e nós pegamos esse corredor e fomos indo. Eu deitada, coberta, e ele ao meu lado com o cajado. E eu pude observar que ele não andava, ele deslizava, ele volitava. E fomos andando por muito tempo, fazíamos curva dentro do corredor, e chegou no momento que ele me disse, não se preocupe, está tudo bem. E me deu um leve sorriso. Não fique preocupada, está tudo bem. E continuamos a caminhar por esse corredor. Eu estava muito confortável e muito segura com a presença dele, e eu fui. Em determinado ponto, apareceu diante de nós, ou chegamos até uma porta muito grande, uma porta imensa, tanto na largura quanto na altura. E essa porta, muito linda porta, toda almofadada num tom, um tom, um nude, um cinza muito clarinho, muito linda a porta, um gelo, né, a tonalidade. E ele então saiu do meu lado e foi até o pé da maca, vamos assim dizer, colocou a mão na porta e disse, volta. Quando ele disse volta, eu já acordei no quarto. Entendeu? Comentei com a minha mãe o que tinha se passado, comentei imediatamente. 7 dias depois, eu fui até tirar os pontos, né, da cesárea, e perguntei ao cirurgião se tinha acontecido alguma coisa durante a cirurgia, e ao ginecologista. Aí ele disse, não aconteceu nada, correu tudo bem. E aí, pronto, eu me dei por satisfeita, já que não tinha ocorrido nada. Foi isso que aconteceu na minha EQM. E de fato não aconteceu nada? Segundo ele, não. Você não chegou a desmaiar? Desmaiei, devo ter desmaiado. Que ele não considerou isso relevante. Não, na verdade ele disse assim, tirando o seu emocional, quer dizer, que eu desmaiei, né? Aliás, eu acho que eu incomodei ele com a minha fala, né? Porque eu comecei a reclamar que eu estava sentindo, né? Ele dizendo, tirando o seu emocional, correu tudo bem.
tudo na mais perfeita ordem. Aí eu não sei qual foi o procedimento deles ali quando eu desmaiei, né? Se me colocaram para voltar ou me deixaram assim mesmo para eles terem paz. Antes de fazer as perguntas sobre a EQM, Betinha, eu queria perguntar aqui para você uma coisa, se você me permitir, que é o seguinte: quando nós começamos a entrevista, você comentou comigo, a gente ainda estava acertando as coisas, você falou que você quase desistiu. Uhum. Você poderia explicar para mim, para quem está escutando, por que você quase desistiu? Bom, eu quase desisti pelo seguinte: eu passei por uma experiência em que eu estive com um ser e depois disso eu ainda avistei outra experiência, eu avistei um objeto não identificado, né? E isso tudo traz um pouco de receio, porque muitas pessoas riem, né, fazem chacota, porque não acreditar é o direito de todos, né? Mas acharem graça, fazerem piada disso, isso me deixa um pouco chateada. É como se duvidasse da minha palavra. E a minha palavra é única. Com relação à EQM em si, você não teria problema em contar nunca? Não. É interessante porque esse receio que você tem é, vamos dizer, a verdadeira causa de tão pouco sabermos sobre as experiências de quase morte, porque esse receio todas as pessoas têm. Várias pessoas que foram entrevistadas pelo canal tiveram uma experiência dezenas de anos antes, como o caso de uma senhora portuguesa. Eu a entrevistei, ela já, no momento da entrevista, já tinha 70 anos ou mais, e ela teve a experiência aos 19 anos em Angola. Também, se não me engano, também na hora do parto. Mas ela nunca contou isso para ninguém, exatamente por esse receio. Então é muito importante que isso seja falado em todos os cantos, sobre a importância de nós acolhermos as experiências para que possamos saber mais sobre nós mesmos. Mas, Carlos, em relação à EQM, o canal ele nos dá, ele nos incentiva a falar, ele nos dá coragem para expor a experiência. Entendeu? Então, muitas pessoas já passaram pela EQM. Agora, disco voador são poucas. Para chegar a contar, são poucas. Muitos já viveram, mas ficam quietos. A razão especial de nós falarmos sobre essas suas experiências porque elas têm testemunhas, né? E isso as torna muito especiais. Mas vamos fazer algumas perguntas antes sobre a EQM. Você estava já deitada na maca, né? Primeiro você se sentiu sendo cortado. Ok. Aí se aproxima uma maca do seu lado. Eu queria saber, essa maca que se aproxima do seu lado, fica ao seu lado e para a qual você sente que algo seu passou para lá, eu tenho duas perguntas. Primeiro, você viu o desencaixe, algo deslizando fora do seu corpo físico indo para essa maca ao lado? Não, Carlos, não vi. Quando eu me vi, eu já estava na maca. Eu vi a maca e quando eu me transportei sem me ver ser transportada. E você viu a maca chegando ou de repente você olhou e ela já estava lá? Vi a maca chegando. E chegou sozinha, não tinha ninguém empurrando? Não. Ela chegou sozinha e por todo o percurso do corredor, ninguém empurrava a maca. Você ouviu algum ruído? Não, nenhum. Você sentiu algum cheiro? Não, nenhum. Essa maca encostou-se à sua. Eu pergunto, nesse momento, o ambiente à sua volta modificou em alguma coisa? Não, continuava o mesmo ambiente. Então, era uma maca que se somou a tudo que já existia. Isso.
Aí, esse senhor, ele apareceu no momento em que você passou para essa marca, certo? Sim, sim, no momento que eu passei. Logo em seguida. Você falou que ele tinha uma túnica clara, gelo, que ele tinha um cajado. Você consegue me descrever esse cajado? Porque já foi falado outras vezes sobre um cajado, isso sempre me chama atenção. Esse cajado não era de madeira, também não era metálico. Ele era um cajado, ele tinha uma torção, mas ele era claro também. Ele era também um tom bege, não emanava luz nem nada. Mas ele tinha uma torção. Ele não era um pau de vassoura, ele era torcido e ele era um pouco grosso. E qual a função desse cajado? Seria como uma bengala? Não sei, talvez sim. Mas esse senhor, ele não era idoso. Muito idoso, entendeu? Ele não era muito idoso. Os cabelos, você notava a cor? Cabelo curto, branco. Ele tinha barba? Não, não tinha barba. Eu não sei qual é o que o cajado representa, eu não sei. E você notou os traços dele, do rosto, como é que eram? Serenos. Os traços serenos. Sério, porém sereno. Uma pele mais morena, mais clara? Branco, muito branco. Você via as mãos dele também? Não vi. E ele tinha algum tipo de transparência? Não, não tinha transparência. Ele parecia uma pessoa física, então. Uma pessoa física. Aí você foi andando com ele na direção da parede. Na direção do corredor, do infinito. Que estava além da parede. Isso. Ah, sim. Dentro da sala eu fui andando na direção da parede. Nesse momento você se assustou? Vai bater. Não. Transpassamos. Você já sabia o que ia acontecer, então? Não sabia, mas não me assustei. Eu me deixei ir. Você concorda comigo que você ir para a parede, tipo... Onde é que eu tô indo? Mas aqui é tão leve, tão devagar, que você não sabe se você vai encostar ali. Aí vai transpassando. E qual o sentimento que você tinha nesse instante? Tranquilidade. Segurança, tranquilidade. Eu estava bem. Eu estava muito bem. Mas você não sentiu aquilo que algumas pessoas sentem de felicidade, de pertencimento, de sensação de conhecimento maior? Nada disso? Não. Eu me entreguei e fiquei quietinha e deixei as coisas acontecerem. E quando ele me disse que ia ficar tudo bem, então aí que eu fiquei melhor ainda. Quando ele olhava para você e você se sentia indo com ele... Ele só olhou para mim uma única vez. Quando ele falou comigo que tudo ia ficar bem. Ele olhava para frente. Tá, mas você sentia algo vindo dele, como tranquilidade, ou preocupação, ou amor? Segurança. Eu sentia como ele estava ali para me proteger. Você sentia que você o conhecia? Eu senti que eu conhecia. Uhum. Senti muito. Aí você atravessou essa parede e entrou num corredor. Você falou um corredor quadrado. O que é um corredor quadrado? É um corredor. Sim, mas quadrado no sentido de que a altura dele é igual à largura? Não, porque o pessoal fica dizendo que entrou no túnel, que entrou... O túnel, para mim, ele é redondo. Onde eu fui era quadrado, entendeu? Não tinha nada de redondo, era quadrado. É como se eu estivesse num espaço hospitalar também. Só que não tinha nada, só o corredor. Não tinha janelas? Nada. Mas você disse que fazia curvas, inclusive. Fazia curva. Tinha luz, você falou? Tinha muita luz. Mas a luz parecia vir das paredes ou você enxergava pontos de luz? A luz vinha do teto.
não vinha das paredes. Não apareceu ninguém nesse trajeto? Não, ninguém. Ele falou para você, não se preocupe, está tudo bem, antes de vocês chegarem na porta, né? Ah, sim. Depois que nós passamos a parede. Aí vocês foram andando, fizeram curvas e chegaram diante dessa porta. Você falou que ele foi, então, ali para frente da maca, ficou, então, você, ele e a porta, certo? Sim. Nesse momento, ele olhou de novo para você. Ele olhou nesse momento e falou, volta. Então, foi a segunda vez que ele olhou? Foi a segunda vez que ele olhou. Mas durante o percurso, ele só me olhou uma única vez. Eu que olhava para ele. Essa única vez foi aquela que você falou, quando ele disse... Para eu ficar em paz, estava tudo tranquilo. Estava tudo certo. Essa porta, da forma como você a descreveu, parece muito física, né? Que era almofadada, tons bege. Você via luz de alguma forma? Não, não tinha luz. Além dessa porta, parecia uma porta física, comum. Parecia. Bonita, mas comum. Linda. Comum. Comum não, que eu nunca vi uma porta daquela tão linda. Ele colocou a mão na maca e disse, volta. E nesse momento você acordou no quarto, certo? Uhum. Ele colocou a mão na maçaneta. Ah, na maçaneta, desculpe-me. Quer dizer, ele ia entrar. Ele ia entrar. Eu também não sei qual foi o significado disso. Dá a impressão de que ele, ok, você volta para lá e eu volto para cá. Isso, deve ser. Eu vou seguir e você fica aí. Hoje, de que forma você entende essa experiência que você teve? Essa experiência, Carlos, ela me traz a certeza de que nós estamos sendo cuidados. Todos nós. A todo momento. É essa certeza que eu tenho. Já houve relatos em que, durante o parto, inclusive, a pessoa descreveu a experiência de forma que eu entendi, e a própria pessoa tem essa compreensão, de que ela foi tirada daquele ambiente para ser cuidada até que ela pudesse voltar. É como se, olha, fique aqui enquanto algo está acontecendo lá. Em algumas situações até dava a entender de que havia pessoas também fora daqui cuidando do corpo lá, ajudando os médicos e, após um certo momento, ok, você já pode voltar. Você enxerga essa possibilidade também no seu caso? Eu não sei o que aconteceu com essa parturiente aí, se ela teve alguma complicação para ser cuidada no extrafísico, né? Mas no meu caso, eu acho que foi isso aí, é cuidado. Eles cuidam, enquanto uns cuidam do corpo, outros cuidam do espírito, e é isso. Eu pergunto a você se você voltou a escutar essa voz em alguma situação na sua vida após essa EQM. Não, nunca mais. E antes também você nunca havia escutado? Não, nunca. E você nunca sentiu alguma presença? Eu sinto sempre. Sempre senti. Pessoas próximas. Eu sinto presenças. Desde antes? Desde antes, desde jovem. Mas essas presenças são variadas, não é como se fosse, como alguns dizem, anjo da guarda, ou mentor, ou qualquer coisa, uma existência que está ali para te proteger de alguma forma. Não, você está falando situações variáveis. Situações variáveis. Pessoas variadas também. Pessoas que já partiram e que não têm vínculo comigo, eu sinto também. Você sente que você mudou em alguma coisa após essa EQM? Eu acho que a mudança é constante, né? Assim, nada extra de diferente na minha vida. Mas vamos despertando, né? Mas a EQM não representou um degrau maior de aumento de sensibilidade? Não, continuei a mesma. Mas essa mesma que você continuou,
Já sentia o sentimento de pessoas que se aproximassem de você? Sempre. Sempre. Você sempre teve a capacidade de perceber a real intenção de alguém que se aproxima de você? Você fala alguém físico ou não? Físico. Olha, eu costumo ter um mal-estar quando é uma presença mais, digamos... Pesada. Eu sinto mal-estar. Mas só quando tem essa carga negativa. O positivo, não, eu fico neutra. Quando você fica num ambiente com muitas pessoas, você se sente uma esponja, como algumas pessoas definem? Algumas vezes, outras não. Durante a sua experiência, você já falou que você não se sentiu nem especialmente feliz, nem acolhida. Não, acolhida eu me senti. Mas você se sentiu acolhida por aquele ser, não pelo ambiente. Ah, não, pelo ser. Você sentiu alguma diferença no que diz respeito ao tempo ou à forma de você interagir com aquele espaço? Eu não sei, porque eu andei tanto pelo corredor que eu não sei mensurar. Por exemplo, você queria olhar para um lado, você sentia que você virava uma espécie de corpo para olhar para o lado? Não, não precisava. E você tinha uma visão em todas as direções simultaneamente? Tinha, Tanto que eu vi que ele não caminhava, ele volitava. E eu queria o tempo todo olhar para o rosto dele. Mas não conseguia? Conseguia olhar para ele. Só que ele não me olhava. Você tinha 24 anos quando teve essa experiência, certo? Certo. Antes dessa experiência, quando menina, você tinha alguma sensação de ser diferente, ou de não pertencimento, ou de olhar para o céu e sentir saudades? Eu sempre fui uma criança triste. Tinha uma tristeza, mas não sei proveniente do quê. Mas eu sempre me senti muito triste. Depois de adulta que eu fui florescer, me tornar mais feliz, mais alegre. Tá, você não consegue identificar uma razão para essa tristeza? Não tem. Vamos então falar das outras experiências, porque eu sei que tem várias e nós escolhemos algumas até. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Betinha, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?